Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de novo para mais uns minutos de bate-papo, falando da palavra de Deus. Lembrando a cada um de vocês de compartilhar, de se inscrever, de dar o joinha aí para o canal alcançar mais pessoas, para mais pessoas ter participação nessa maravilha que é a palavra de Deus. Nós sabemos que é necessário nós estarmos aprimorados para falar, para receber, para entender, para divulgar e também para entrar no céu um dia. Ainda dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 13, lembrando que eu gosto de apertar um pouco esse Evangelho, porque toda vez que aperta, sai alguma coisa relevante para a nossa vida. Capítulo 7, versículo 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A grosso modo, sem entendimento, dá-se a impressão que nós estamos entrando numa favela, caminhando pelos caminhos de um cortiço, entre muros, lugar difícil, cheio de degrau, que nem nós vemos em tantas favelas por aí, e que a porta do céu é uma portinhola. E não é nada disso, não é bem assim. Creio eu que em lugar nenhum, em tempo algum, houve ou haverá uma porta tão grande, tão espaçosa, tão maravilhosa quanto a entrada dos céus. Um lugar em que a palavra diz que até as ruas são de ouro, de cristal, que tudo lá é maravilhoso. Mas essa palavra nos fala da condição que nós devemos conduzir a nossa vida. E o que estreita esse caminho são as dificuldades que nós encontramos para nos colocar na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que nós vivemos e caminhamos num lugar em que hoje está dominada pelo inimigo de nossas almas, por Satanás e seus anjos. Não se trata de um caminho apertado em que você esfola os cotovelos, não. Se trata de um lugar em que você tem que deixar de fazer algumas coisas. Tem que abortar da tua vida algumas coisas que parecem boas, que na verdade não são. De caminhar de uma maneira íntegra, sincera, honesta, sendo fiel aos princípios da palavra de Deus. E quando aqui diz assim: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, está falando das facilidades que nós encontramos no nosso dia a dia, na nossa vida, para pecarmos, para sermos desonestos, de sermos enganados e tentarmos enganar alguém, para nos tirarmos do prejuízo. E tudo isso é perigoso. De deixarmos alguma coisa que nós pensamos que é boa, os vícios, os costumes mudando, a modernidade que a cada dia nos afasta
daquilo que Deus recomenda para a nossa vida. Então esse caminho espaçoso é um caminho de comodidade. Um caminho em que nós encontramos apoio para fazer coisas erradas, para fazer o que não devemos, para conduzir a nossa vida de uma maneira dificultosa, ineficaz para a nossa salvação. Nós não vamos chegar no céu depois de tanta luta aqui, de termos deixado um monte de coisa que nós vínhamos fazendo até conhecer esse caminho, conhecer esse Jesus que nos preparou essa tão grande salvação através da sua morte. Nós vínhamos de uma maneira largada, deixada, sem um ponto de fixação, sem uma direção. Mas hoje nós temos. E quando por nossa luta, por nosso entendimento, por nossa dedicação, para nossa perseverança, nós chegarmos no céu, nós não vamos encontrar uma portinhola ou uma porta semi-aberta, dificultando a nossa entrada, não. O que dificulta a entrada lá vai ser o nosso Mestre Jesus, que não vai ser mais o nosso advogado, que ele vai estar como juiz, numa grande e resplendorosa porta, maravilhosa, mas que ele vai olhar para você e vai reconhecer toda a sua vida pregressa, porque ele te conhece, ele sabe o que você fez, ele sabe do que você está fazendo, das tuas mudanças, da tua dificuldade, de quanto você se empenhou para chegar até aquele lugar. Então a dificuldade de estreitamento vai ser a pessoa do Senhor Jesus na porta. A Bíblia diz que lá vai ter duas mensagens, duas palavras, dois tipos de sentença, porque o que o juiz dá é a sentença. Nós estamos esperando ele dizer, como está escrito na palavra: vinde benditos de meu Pai. Nós estamos querendo um abraço, um aconchego, uma recepção calorosa, e possuís por herança, porque você tem feito segundo a minha vontade. Tudo que já está proposto, que está guardado, que foi feito para ti desde a fundação. Essa é a resposta que nós estamos querendo ver, ouvir, sentir. Mas se nós não tivermos aprimorado, se a nossa casca ruim, se os nossos vícios, os nossos costumes maus, ainda estiver nos acompanhando, aquela bagagem suja, podre, fedida do mundo, se nós ainda estivermos com ela, vamos ouvir uma outra resposta que nós sabemos qual é, mas não esperamos por ela, que é: apartai-vos de mim para o fogo eterno. E nós, no momento, vamos saber que nós falhamos. Nós vamos olhar para ele e saber que ele é perfeito, que ele é fiel, que existe o lugar preparado, mas que nós, por nossa relutância, pelos nossos desajeitos, pelo nosso apego pelas coisas que são materiais, nós perdemos essa chance. E vai ser muito triste. Nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que nós temos que nos acostumar com as coisas pacatas, puras, humildes. Mas nós queremos uma posição, um reconhecimento, um resultado financeiro melhor.
E para morar no céu, nada disso nos ajuda. Vamos fazer uma comparação? Eu tenho aqui uma caneta de uma marca conceituada, que foi um presente de um outro pastor, no dia do meu aniversário. Eu tenho um apreço por ela. É uma caneta boa, bonita. E tem uma caneta tradicional. Mais um tipo de caneta que, sem fazer propaganda, que todos conhecem e sabem que funciona, que dificilmente nos deixará na mão. E se eu pegar aqui no cantinho da minha Bíblia e fizer um risco com essa, nós não vamos ver diferença no preço, na condição, no status. Deus nos usa dessa forma, não pelo que nós representamos, não pelo nós queremos ser, não pelo nosso traje, mas pelo resultado que nós conseguimos com a nossa maneira de ser. Esse é o dia que acabar, eu vou mandar colocar uma outra carga nela. Esse é o dia que acabar, vai ser esquecida por algum lado. Mas com certeza, eu uso mais essa. Deus tem o costume de usar o simples. Ele não precisa de coisa grande, coisa bonita. Mesmo porque eu aprendi nessa palavra que Ele é dono de tudo. E que Ele pode fazer coisas maravilhosas através do mais simples. A nossa conduta, a nossa maneira de ser, determina a largura da porta de entrada no céu e as dificuldades do caminho para se chegar até ela. Cuida da tua vida de acordo com esse manual. E o futuro é próspero, é maravilhoso. Pense nisso. Que Deus nos abençoe.